Em recentes publicações, inclusive aqui no Jornal da Câmara dos Deputados, de 16 de setembro, apresentaram uma discussão girando em torno da possibilidade de liberação ou não do saque da renda constante do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para outros fins. O objetivo dessa enxurrada de projetos de lei é dar ao trabalhador a oportunidade de sacar o saldo do seu Fundo de Garantia, tanto para investimento em sua educação, quanto na compra de imóveis e também no financiamento de tratamentos de saúde. Nesse sentido, o trabalhador teria a liberdade de utilizar o saldo do fundo para investir em matérias que são de competência única e exclusiva do Estado. Nobres colegas, quero dizer que sou contra essas medidas. Isso porque assim será desvirtuado o fim do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia foi criado pela Lei 5.107 de 1966 e veio com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Completados 42 anos da sua criação, o Fundo de Garantia acumula em seus cofres créditos que superam a marca de 190 bilhões de reais. Em tanto tempo de vigência, o fundo tem se consolidado como uma das principais ferramentas de proteção ao trabalhador brasileiro. Apenas para lembrar, até 1966, todo empregado que cumprisse 10 anos de trabalho em uma empresa tornava-se estável e apenas poderia ser demitido por justa causa ou em troca do pagamento de uma indenização. Com essa indenização, acabava representando um valor, como essa representação acabava representando um valor muito alto, para o qual os empregados não se preparavam, na prática, muitos trabalhadores eram demitidos pouco antes de completarem o decênio ou não recebiam a indenização que lhes eram devidos e eram obrigados a reclamar seus direitos na Justiça. Apontado como encargo que onerava as empresas, não agregava valor à sociedade como um todo e não favorecia os empregados, uma vez que não se permitia cumprir o decênio necessário, a saída adotada foi a criação do Fundo de Garantia. Em alternativa à estabilidade, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço atuava como um fundo que os empregadores mantinham durante o contrato e pelo qual os empregados poderiam optar ou não. Independentemente da opção do empregado, o empregador tinha a obrigação de depositar o valor do FGTS em conta específica em nome do trabalhador como não optante. Os recursos do Fundo de Garantia eram remunerados com baixos juros e atualização monetária, visando o incremento das áreas de habitação, infraestrutura e saneamento. A partir de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, foi extinta a estabilidade no emprego para empregados regidos pela CLT, permanecendo estáveis apenas aqueles que já possuíam 10 anos de trabalho na mesma empresa. A partir daí, todos os trabalhadores seletistas contratados ou já existentes passaram a ser obrigatoriamente optantes pelo FGTS. No ato de sua criação, o legislador prezou por dar uma garantia ao empregado de que, se fosse dispensado do trabalho, este teria uma poupança que lhe garantiria certa estabilidade enquanto não se realocasse profissionalmente. Dispôs ainda que o trabalhador só utilizaria os recursos desse fundo em situações emergenciais. Ou seja, o empregado não teria autonomia para gastar um dinheiro que lhe custou suor. Ele não poderia valer-se dessa renda para custear despesas irrelevantes e desnecessárias. Serviria unicamente para o financiamento do seu sustento e o de sua família em um período de tempo em que estaria desamparado financeiramente. Mas isso não significa que o seu desamparo abrangeria todas as áreas sociais. Agora, mais do que nunca, o governo responsável por lhe garantir condições suficientes à manutenção de sua dignidade humana tem, principalmente, a obrigação de lhe fornecer educação e saúde. Ora, nobres colegas, sou contra a desvirtualização da função principal do Fundo de Garantia, que vem sendo pregada por dezenas de projetos que estão em tramitação nesta Casa.
Se permitirmos que o empregado saque os valores e os utilize em outra finalidade que não a de garantir o seu sustento durante a época de necessidade, estaremos incentivando o seu endividamento. Devemos zelar pelo bem-estar do cidadão brasileiro. Como representante do povo, nossa obrigação é proteger os seus direitos e garantias constitucionais. Temos que promover o bem de todos e trabalhar para zelar pela erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e construindo assim uma sociedade justa e solidária para todos. Esse é o nosso papel aqui. Obrigado, senhor presidente.